a respeito de Sansão. É um homem muito conhecido na Bíblia, principalmente pela sua força extraordinária. Mas vamos começar essa história um pouco antes, no contexto. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel, que era o povo de Deus, eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles se rebelaram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Começaram a fazer aquilo que Deus abominava. E então o Senhor entrega o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos, os filisteus. Então os filisteus prevaleceram contra eles. Os filisteus dominaram o povo de Deus. O Senhor fez isso não porque ele odiava Israel, mas ele fez isso porque sabia que quando Israel não suportasse mais a opressão dos seus inimigos, ele clamaria a Deus. E quando Israel clamasse a Deus, ele usaria alguém para libertar o povo dos seus inimigos. Então, nós estamos nessa situação. Israel agora, o povo está sendo dominado por um povo estrangeiro, pelos inimigos, os filisteus. E, de repente, o anjo do Senhor faz um anúncio, anuncia a esperança. A esposa de Manoá. Manoá era um homem que habitava na cidade de Zorá, que pertencia à tribo de Dan. Ele tinha uma esposa e essa esposa era estéril, ela não tinha filhos. E na época isso era uma vergonha, uma mulher que não tinha filhos, um pai também que não tinha descendência. Então, eles tinham essa vergonha, eles não tinham nenhum filho. A esposa de Manoá era estéril, mas de repente o anjo do Senhor aparece a essa mulher e diz que ela ficará grávida e ela dará à luz a um filho e que não passará navalha sobre a cabeça do menino. Diz para ela não beber vinho nem bebida forte, nem comer coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. O que isso quer dizer? O anjo do Senhor estava fazendo aqui uma promessa a uma mulher estéril. Não só que ela teria simplesmente um filho, mas que esse filho seria consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Quando o anjo do Senhor diz que não passará navalha na cabeça do menino, e também diz para ela não beber vinho nem bebida forte, isso é porque Sansão seria um menino nazireu. O nazireado era um voto, uma promessa que os filhos de Israel faziam ao Senhor. Quando alguém queria se separar para o Senhor, se consagrar para o Senhor, ele fazia o voto de nazireu. Ele se abstinha do vinho, das bebidas alcoólicas, porque aquilo era um símbolo de alegria. Então ele se abstinha, ele abria a mão daquilo, não cortava o seu cabelo, despreocupando-se então com a vaidade, e durante todo esse tempo era nazireado. E Sansão é um homem muito especial, porque ele foi consagrado a Deus desde quando ele nasceu e era para ser até ele morrer. Nós vamos ver que glória a Deus, aleluia. Houve um desvio na história de Sansão, um erro. E então o anjo do Senhor faz essa promessa à esposa de Manoá, ela volta e conta ao seu marido. E quando seu marido ouve o que aconteceu, ele faz uma oração, ele pede ao Senhor que aquele homem, aquele anjo que tinha aparecido à esposa dele, que aparecesse outra vez para ensinar como que eles iriam cuidar do menino assim que ele crescesse. E o Senhor ouviu a oração de Manoá. O anjo do Senhor, ele tornou a aparecer a esposa dele quando ela estava no campo. Quando ela viu ele, ela correu, chamou seu marido. E eles conversaram com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor reforçou, dizendo que não era para ela beber vinho, nem bebida forte, nem comer coisa imunda. Glória a Deus. E Deus, aleluia. O homem, esse Manoá, ele deseja preparar para esse anjo que deu essa mensagem, que fez essa promessa
a sua esposa, ele deseja preparar um cabrito, um alimento, porque ele ainda não sabia que era o anjo do Senhor. Ele achava que era simplesmente um homem. E então ele vai, prepara o cabrito e oferece esse cabrito como uma oferta queimada ao Senhor. E quando ele oferece isso, esse homem ele sobe no fogo e sobe junto com a chama, ele desaparece, sobe junto com a chama, realiza um milagre na frente de Manoá e de sua esposa. Então, quando eles viram isso, eles entenderam que era o anjo do Senhor. Pouco tempo antes, Manoá perguntou o seguinte, versículo 17 e 18. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? É muito interessante, nós também conhecemos a história de um homem de Deus, é muito famosa a história de Jacó, um homem que lutou por sua bênção, né? Há vários louvores, né? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Quando o anjo, esse homem que lutava com Jacó, pergunta a Jacó qual era o nome dele, ele disse que era Jacó. Mas o anjo do Senhor, o homem, disse que o nome dele não seria mais Jacó, mas Israel. E quando Jacó pergunta qual que era o nome, afinal de contas, daquele homem que estava lutando com ele, ele simplesmente pergunta: por que você pergunta pelo meu nome? E a Bíblia não fala mais, não fala mais o que aconteceu com esse homem. Pelo nome que ele deu a Jacó, Israel, que significa lutar com Deus, nós conhecemos que aquele homem que lutava com Jacó era o próprio Deus. E aqui eu vejo uma semelhança nesse versículo, 17 e 18, nesses versículos. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E ele então responde: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então, nós conhecemos que aquele mesmo homem que lutava com Jacó está aqui agora fazendo essa promessa para sua esposa. Sansão era filho de uma promessa. Ele era consagrado a Deus desde quando ele nascesse. A sua vida inteira deveria ser consagrada a Deus. Ele era a esperança de Israel. Ele era aquele que ia libertar Israel dos seus inimigos. Amém? Então, no versículos 24 e 25, vai dizer o seguinte: a mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maneã, entre Zorá e Estaol. Deus, aleluia. O capítulo 14, Sansão ele já é um homem. E ele foi a uma cidade chamada Tímina, e lá ele conheceu uma mulher dos filisteus, ou seja, uma mulher de um povo estrangeiro, do povo que dominava sobre ele. E ele se atrai por aquela mulher. Ele diz que os olhos dele, ela agradava os olhos dele, né? Então ele vai e sobe para o seu pai e pede para o pai dele pegar aquela mulher para ser esposa dele. O pai dele fica meio que indignado, pergunta: por acaso não há mulheres, filhas dos teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, para que você vá tomar a mulher desses incircuncisos, desses estrangeiros? Mas Sansão ele se justifica dizendo: me dá essa porque ela agrada aos meus olhos. Então, o pai dele vai pegar essa mulher, vai entregar ela para se casar com Sansão. É interessante que a Bíblia diz que os pais de Sansão não sabiam que isso provinha do Senhor. Quando diz que o relacionamento de Sansão com uma estrangeira provinha do Senhor, não é que aqui o Senhor está aprovando, como se fosse para nós, o casamento entre um cristão e um não cristão, um israelita e um estrangeiro, porque afinal de contas o Senhor tinha proibido esse tipo de coisa, para não acontecer que
o povo pegasse o costume dos estrangeiros e se desviasse do caminho do Senhor. Eu mesmo Simon, essa semana, ou bem recente, conversamos a respeito de Balaão. É interessante que Balaão, ele instrui mulheres estrangeiras a atrair os homens de Israel. Essas mulheres seduzem os homens de Israel se encantam por ela, se prostituem com ela e acabam tomando seus costumes, começam a adorar seus deuses. E isso indigna muito o Senhor sente uma ira muito grande, envia uma praga e mata aqueles que foram rebeldes ao mandamento do Senhor. Quando fala que isso provinha do Senhor, é porque o Senhor sabia que isso ia dar errado e Ele queria que o povo de Israel, que Sansão lutasse contra os seus inimigos, os filisteus. E vai ser o que vai acontecer. E é interessante que aqui nós podemos ver algo de sobrenatural na vida de Sansão. Quando ele desce, ele está no caminho para ir para a cidade dessa noiva dele, vamos dizer assim. A Bíblia vai nos dizer que um filho de leão vai rugindo para cima dele. E então vai dizer que o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito enterrado na mão. Então, o leão foi para cima dele, partiu o leão com as mãos no meio, mostrando assim que Sansão não era só mais um homem, ele era um homem diferente, ele tinha algo de sobrenatural na sua vida. O Espírito Santo estava com ele. Jesus, glória a Deus. Vai acontecer confusão, o casamento de Sansão não vai dar certo. Ele vai ficar irado. No último dia do seu casamento, ele vai para a casa do seu pai. Então o pai da moça dá a filha dele para um amigo de Sansão. E quando Sansão descobre isso, ele vai ficar muito bravo. Ele pega e destrói as searas, os alimentos dos filisteus. E então a rixa entre Israel e os seus inimigos, os filisteus, começa só a aumentar a partir disso. E é interessante que aí Sansão ele vai destruir a seara dos filisteus. Os filisteus vão lá, descobrem que ele fez isso por causa do que o pai da noiva dele tinha feito. Eles vão lá, matam o pai da noiva dele e a própria noiva. Então ele só fica mais indignado, vai para cima desses homens, desses filisteus, e fere muitos homens. E então Sansão ele vai se retirar para um lugar. E os filisteus eles vão se reunir e vão subir para capturar Sansão. A força de Sansão. Os filisteus. No capítulo 15, nos versículos do 9. Vamos ver o 9 e o 10. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam eles: subimos para amarrar Sansão, para fazer como ele fez conosco. Então 3.000, versículo 11, então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, onde Sansão estava, e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: fiz a eles como fizeram a mim. Então, esses homens de Judá, eles vão dar a notícia, vão dizer para Sansão: os inimigos estão na porta e eles vieram buscar você. E Sansão faz uma pergunta para eles: jurem-me que vocês mesmos não vão me atacar. 3.000 homens estavam lá. E eles dizem: de maneira nenhuma, nós só vamos te amarrar e vamos te entregar para ele. Aleluia. Penso que quando eles fizeram isso, eles já sabiam quem era aquele homem, quem era Sansão. Então eles amarram Sansão e levam Sansão até os inimigos. Vamos dizer assim que eles estavam entregando Sansão na mão dos seus inimigos. O cara estava amarrado contra um
e tinha muitos soldados. Quando os soldados viram ele chegando de mãos amarradas, então eles se alegraram, porque pensaram que, né, finalmente o nosso inimigo nos é entregue nas mãos. Mas só que aqui eu acho que é o segundo lugar que Sansão vai fazer o maior milagre de sua vida. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Com uma queixada de jumento. Aqui diz carcaça, outras traduções dizem queixada, ou seja, nem era uma espada, não era uma lança, não era uma ferramenta de guerra, de batalha, era simplesmente o osso de um animal. Mas quando o Espírito do Senhor se apossou dele, ele sozinho foi capaz de matar 1000 homens. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 16, aqui Sansão ele se relaciona com mais uma outra mulher. Agora uma prostituta. Ele vai na cidade de Gaza, onde vê uma prostituta e passa a noite com ela. E então os seus inimigos, a notícia corre entre os seus inimigos dizendo: olha, Sansão está aqui, Sansão está em Gaza. E eles então preparam uma emboscada. Eles se juntam e esperam ele na porta. Eles esperam até amanhecer. Quando amanhecer, quando Sansão for ele embora, nós pegamos ele de surpresa e o matamos. Porque a Bíblia vai dizer que Sansão ele se deitou somente até meia-noite. E então, isso aqui é incrível demais, ele chega na porta da cidade, no portão. Lembra, as cidades elas eram cercadas por muros para defender a cidade dos salteadores. Então ele simplesmente pega o portão da cidade e arranca e coloca o portão em seus ombros e carrega esse portão e joga ele em cima de um monte, de uma montanha. Aqueles que, imaginem vocês, os inimigos lá, perto do portão, esperando Sansão chegar para pegar ele de surpresa, para matar ele, e de repente eles veem um homem sozinho levantar, arrancar o portão e colocar ele Sansão. Eu tenho certeza que ninguém teve coragem de atacar um homem assim. E então, infelizmente, Sansão ele se envolve com mais outra mulher. Dessa vez, Dalila. E os filisteus tinham provavelmente Sansão como o seu maior inimigo. Ele era juiz, ele liderava o povo de Israel. E ele tinha essa força sobrenatural, ele matava muito dos filisteus. E os filisteus parecem ter percebido qual que era a fraqueza de Sansão, daquele tão forte homem. Só aqui, no que nós lemos, Sansão já se envolveu com 3 mulheres. E agora ele está com Dalila, que também é uma mulher dos filisteus. O que vai acontecer? As autoridades dos filisteus, eles vão ir até essa mulher e dizem o seguinte: convença-o, veja se descobrem em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim os subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Eles subornam Dalila. Eles sabiam que Sansão tinha entregado o coração dele para Dalila, sabia que Dalila era a fraqueza de Sansão. E então agora eles corrompem Dalila com dinheiro. Dizem para ela vende Sansão por causa de 1.100 moedas de prata por cada capitão. Cada capitão vai dar para ela 1.100 moedas de prata. E ela então começa a perguntar para Sansão. Disse Dalila a Sansão, no capítulo 16, versículo 6: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderes subjugar?
Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Mas aqui, o que Sansão está dizendo é, na verdade, uma mentira. Não era nisso que consistia a sua força. Então ela vai fazer exatamente isso que ele tinha falado, e quando ele está dormindo, ela pega e diz: os filisteus estão vindo, Sansão! E quando ele acordava, ele rebentava as suas cordas, tudo aquilo que prendia ele, e então ela percebia que, na verdade, ele tinha contado uma mentira para ela. E ela começou a ficar no pé dele, falando: você não me ama, você está me contando mentira, você está me zombando de mim. Ela começa a perturbar, até que fala assim que a alma dele se angustiou até a morte, por causa dessa importunância, né, de Dalila, por causa dessa repetição de Dalila, desse tormento de Dalila. Então, ele conta aquilo que é verdade. Assim ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão era um homem de glória. Ele era filho de uma promessa. Ele era consagrado a Deus desde quando ele nasceu. Ele era líder do seu povo. Ele era um homem de batalhas, um homem de glória. Ninguém era forte como ele, ninguém era como ele, ninguém tinha matado tantos inimigos como ele. Mas ele era um homem que havia o Espírito Santo, mas ele trocou tudo isso por causa de uma mulher. Ele trocou tudo aquilo que Deus tinha dado a ele por causa de uma mulher. E então Dalila percebeu que o que ele tinha dito era verdade, e ela fez ele dormir. Enquanto ele dormia, ela chamou um filisteu para rapar os seus cabelos. E quando então o homem ele rapa os cabelos de Sansão, e ela mais uma vez acorda ele, gritando, dizendo: os filisteus estão vindo, Sansão! E quando ele se levanta, a Bíblia vai dizer que ele pensa: eu sairei dessa vez como das outras vezes. Ou seja, é só mais uma vez, eu vou me levantar, eu vou arrebentar as cordas que estão em meus braços, eu vou lutar contra os inimigos, como eu sempre fiz. Talvez ele pensou assim, mas a Bíblia vai dizer que ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Quando nós lemos que Sansão ele partiu um leão no meio, antes de ele partir o leão no meio, vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossou dele. Antes dele lutar e matar 1000 homens, vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas agora o Senhor se retirou dele. Então o que vai acontecer com ele? Na verdade, você vê se ele estava amarrado. Quando os inimigos vêm sobre ele, os inimigos vão dominar ele, vão arrancar os seus 2 olhos, levá-los para outro lugar, amarraram ele com 2 cadeias de bronze e puseram-no para girar um moinho na prisão. Ou seja, eles humilharam Sansão. Isso é o que é um homem sem Deus. Quando Deus se retirou dele, embora ele fosse um grande soldado, um grande líder, um grande israelita, um homem que tinha sido a vida toda separado para Deus, quando Deus se retirou dele, ele não foi mais nada. Ele não era ninguém. Assim somos também nós. Não importa se nós cantamos bem, se nós pregamos bem, se nós fazemos missões, se o Senhor não está conosco, nós não podemos fazer nada, nós não somos ninguém. Sem o Espírito Santo, nós não somos ninguém. Mas o versículo 20